É um privilégio ser escolhido por Jesus, gente. É um privilégio ser escolhido por Jesus. É um privilégio estar aqui. Não faz ideia. É um privilégio ter tanto de Deus, sabe? Tanto para falar e pouco tempo para fazer. É um privilégio provocar essa presença e ver Deus passeando, agindo, simplesmente fazendo. O que nós podemos fazer? Tem uma música que canta assim, né, Gabi? O que fazer quando ele vem? Já pensaram nisso? O que você faz quando você sente a presença de Jesus, irmão? Tudo que você tem perde valor na hora, né? Automaticamente. Tudo que você perde valor na hora. Todo seu título, tudo que você estudou para ser na vida, acabou, perde valor na hora. E aí você entende o tanto que você é pequenininho. A gente consegue ter um breve lampejo, né, do que João viu, que fez ele se jogar no chão como morto. Sabe? O que Daniel viu? Aquelas visões. O que Isaías viu, né? Quando falava que ele subia da terra como um broto seco, um broto tenro, em terra seca. Que não tinha beleza, não tinha formosura. Que o próprio pai se agradou em moê-lo e fazê-lo enfermo. Ele foi transpassado pelas nossas pisaduras, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas foram por essas pisaduras que nós somos sarados. Para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos irmãos de Jesus. Olha isso. Co-herdeiros de Jesus. Jesus, o antes chamado unigênito, agora chamado primogênito. O único se tornou o primeiro. O cabeça. A primazia de todas as coisas. E porque ele se tornou o primeiro, nós tivemos a oportunidade de vir depois. Glória a Deus por isso. Hoje eu queria te contar, seguindo a nossa linha. Hoje eu vim sem meu telão de LED, vocês perceberam? Quem não sabe, meu telão de LED é o meu quadrinho. Eu já estou profetizando. Vou te contar, eu fui no Buritis ali, tem uma loja da Track Field. Vocês viram, né? Mandei no grupo de voluntário aí. Um telãozinho de LED, pequenininho assim. Telãozinho é bom, né? Uma telinha de LED. Bonita, falei, nossa cara esse negócio. Tem motivo de orar, né, Rafa? Motivo pra gente orar aí. Tudo que a gente ora, Deus dá pra gente. Gente, não tô brincando. Me escuta o que eu tô falando com vocês. Tudo, e absolutamente tudo, que a gente ora em prol, Deus dá pra gente. A gente estava no monte quarta-feira orando. Sério. Pará estava lá. Deus falou assim, eu tô aqui. Eu tô ouvindo tudo que vocês estão pedindo. Gente, inexplicável. Não é por nada que eu tô fazendo aqui. Ah, por quê? Não tem segredo nenhum. Mas é o favor dele nesse lugar, a favor dele sobre nós. Acho que Deus vê, enxerga o nosso coração. E ele, pela bondade dele, decide fazer o que ele quer fazer. Nós temos muito a testemunhar. Em nome de Jesus. Eu vou falar depois. Seguindo a nossa sequência a respeito daqueles ensinos bíblicos que eu falei sobre corpo, alma, espírito, redenção do corpo, da alma, do espírito, né? Santificação do corpo, separação. Por que Jesus morreu? Por que Jesus teve que morrer? Por que você precisa de salvação? Você lembra disso? Ninguém sabe, né? Todo mundo fala assim, você precisa ser salvo, mas ninguém sabe por quê. Fiz nada de errado, você é salvo de quê? Acho que deu uma clareada boa nisso, não foi? Foi ou não? E a gente vai continuar falando disso mais tempo. Porque esses são os alicerces da nossa fé, gente. Essa é a base do que a gente acredita. Não adianta eu trazer aqui para você uma mensagem totalmente edificadora a respeito de Samuel, de Ezequiel, de Ruth, de Noemi, e a gente não entende a base do que a gente está vendo. Porque se a palavra fala assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, a gente precisa entender pelo menos em que a gente está crendo. Concorda? Vocês entendem? Estão com frio, gente? Carinha do vocês tá? Vamos pôr fogo nesse lugar? Vamos preparar nosso coração para a gente receber de Deus?
Porque se está quente, se está frio, a mensagem vai vir de todo jeito, e vai vir como um fogo do céu. Isaías, uma vez, estava assim, gente, mas eu sou um cara de lábios tão impuros, e Deus manda um serafim, um anjo de fogo. Serafim vem do hebraico, seraf, que arde em chamas. E ele, com uma tenaz, o anjo de fogo pega uma tenaz para pegar uma pedra de fogo. Uma pedra de fogo estava debaixo do trono de Deus. Depois eu explico isso, mas o trono de Deus tem água e tem fogo ao mesmo tempo. E aí esse fogo vem e essa pedra passa na boca de Isaías para purificar os lábios de Isaías. E Isaías foi o cara que mais falou a respeito do Messias que havia de vir. Em nome de Jesus, essas pedras afogueadas do trono nos aqueçam, que a gente possa sentir a própria presença do trono de Deus aqui, ou que nós possamos ser elevados lá até o trono de Deus, para que a gente possa sentir essa presença, esse calor de Jesus. Amém? Jesus está sentadinho lá do lado de Deus, uma hora dessa. Mas ele está aqui também. Oh, glória. Quero falar a vocês sobre uma coisa. Eu ia falar um lugar, mas uma coisa. Quem está esperando o reino de Deus? Não, ninguém não? Que você ora assim, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você orou isso a vida inteira, você nem sabe o que você está orando. É igual o hino nacional, você canta porque você leu, porque se você tivesse entender mesmo o que você está lendo ali. Fulguras, ó. Quem sabe o que é fulguras? É. A gente ora assim, ó. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você não sabe se o pão nosso está falando da terra ou da vontade, enfim. E se a gente pudesse fazer essa oração de um jeito mais compreensível, a gente oraria assim, ó. Pai nosso, que está no mais alto de todos os céus, pelas nossas ofertas, seu nome seja santificado aqui na terra. Porque o nome de Deus é santo. A santificação é a separação, é o que a gente separa para o Senhor. O que a gente separa o nosso melhor para o Senhor, a gente santifica o nome de Deus. Não porque ele deixou de ser santo, mas que a gente separa o nome do Senhor, separa para o Senhor. Que a sua vontade seja feita, aqui na terra, como ela já é feita, aí no mais alto de todos os céus. O pão nosso de cada dia, ou o maná de cada dia que o Senhor nos deu hoje, antecipa, de maneira em que o Senhor antecipa as nossas bênçãos. E o maná e o pão que eu não posso colher no sábado, porque o sábado era o dia do desfrute, do descanso, e o povo judeu não podia colher aquele maná que caía do céu, do deserto, no sábado, nos dá hoje. Simboliza o Senhor como um antecipador de bênçãos. Porque sempre quando ele te trava, ele te proíbe de progredir, ele provê ainda assim para você. Aquele maná que caía do céu, para quem não sabe, era um alimento do povo israelita no deserto. Caía todo dia de manhã, caía uma porção que eles tinham que colher para aquele dia e não podiam colher para o dia seguinte, porque senão aquele maná apodrecia. Era, de fato, ter a confiança no Senhor de que todos os dias a provisão dele viria sobre nós. Porém, foi instituído um dia, o sábado, em que essa provisão não cairia do céu. Mas, mesmo assim, o Senhor nos permite antecipar essas bênçãos. O Senhor antecipa as nossas bênçãos. E o pão que nós não podemos colher no sábado, o Senhor nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos permita cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Pois é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Quero destacar um trecho dessa oração. Que venha o teu reino e que a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela já é feita aí no céu. Vou repetir a pergunta. Quem está esperando o reino de Deus? Levanta a mão. Veja que vocês estão com frio. Vocês já vão exercitando. Quero frustrar vocês um pouquinho. Porque é para isso que eu estou aqui. Para esclarecer algumas coisas nas nossas mentes. Porque Jesus fala assim, ó. Não vos deixe enganar. Dizendo que o reino de Deus está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus não vem por manifestação. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus dentro de mim é. De novo, já falei isso 1000 vezes aqui, mas reino significa governo. Reino da Inglaterra, quem governa é a rainha, é o rei da Inglaterra agora. Reino da Espanha, quem governa é a Espanha. Reino de qualquer lugar, quem governa é o rei daquele lugar.
Logo, o reino de Deus, quem governa é Deus. Então, quando Jesus ora para que o reino se manifeste em nós. Que venha o teu reino e que a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela já é feita no mais alto de todos os céus. Porque lá no céu, na eternidade, não tem demônio, não tem espírito, não tem capeta, não tem cão, não tem dedeco, não tem entidade, não tem nada que não se curve ao nome de Jesus. Não tem guerra espiritual, gente. Sabe por que existe uma guerra espiritual contra você ou a seu favor? Porque o Senhor não duela com o caráter dele. Deus não duela com o que ele já disse. E tudo que Deus instituiu, tudo que Deus estipulou, vai acontecer. Então, se ele falou algo a seu respeito e te deu alguma coisa em prol disso, e você voluntariamente não tomou posse disso, e não exerce aquilo que Deus deu para você, logo, você está suscetível a romper essa aliança. Deus não é homem para se arrepender, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Vou explicar isso melhor. Tudo que ele te deu, tudo que ele confiou a você, já está disponível a você. Tudo que ele disse a seu respeito já está estabelecido pela palavra dele. Lá em Salmos fala que ele colocou a própria palavra acima do seu próprio nome, de modo que nem ele mesmo pode constranger ou revogar aquela palavra. Então, irmão, de fato, tudo que Deus disse a seu respeito no universo conspira a seu favor. Inclusive aquela palavra que fala assim, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, se você está caminhando segundo o propósito do Senhor para você, logo as coisas estão cooperando para o seu bem. Mas aí você sai na rua, bate o carro, fala, gente, que tragédia, que azar, ó vida, ó céus. E aí você esquece, através da sua murmuração, você abre uma porta, uma brecha, para que alguém interfira nisso. E aí você, voluntariamente, gera uma guerra espiritual contra você. Porque Deus já te liberou, porém você já recusou. Mas Deus liberou, mas ele murmurou. E aí existe uma guerra espiritual tomando de direito aquilo que você não quis receber. Jesus veio para os que era deles, vocês lembram disso? Mas os deles não receberam. Logo, nós somos beneficiados por isso. Tem alguém recebendo uma bênção que é sua, irmão. Tem alguém desfrutando de algo que o Senhor estabeleceu para você. Mas que você, por falta de sabedoria, por falta de fé, de confiança no Senhor, não consegue desfrutar a respeito disso. Isso é normal, a gente vive disso. E é por isso que nós estamos aqui, para que a gente amadureça no Senhor. A palavra fala que o herdeiro, quando criança, de nada se difere de um escravo. Porque precisa de tutores para poder governar a herança dele. Nós, ainda quando criança, precisamos de alguém para poder governar a nossa herança. Nós não podemos desfrutar disso sozinhos. Buscamos, então, o amadurecimento, a sabedoria, a palavra que liberta. O Filho que nos liberta verdadeiramente. E quando o Filho nos liberta, nós seremos livres de verdade. Libertos da mente, gente. Porque não tem cadeia prendendo a gente. Nós não estamos no Ceresp, não. Cadeias da nossa mente, que nos trava, limitações da nossa cabeça que nos trava, de desfrutar tudo que aquilo que Jesus disse a seu respeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Se a Bíblia já estabeleceu que você pode todas as coisas em Jesus, o que está te travando? O que está te parando, irmão? O que falta para você prosperar e progredir? E é sobre isso que nós vamos falar na nossa imersão, que eu vou falar no final, de libertação financeira. Eu já expliquei que não é para ninguém ficar rico, mas é para você romper barreiras que já foram liberadas para você e que voluntariamente você está permitindo que outras pessoas desfrutem daquilo que é seu. Reino de Deus não vem por manifestação. Reino de Deus simboliza ou significa o governo de Deus na sua vida. E se Deus governa a sua vida, e se a vontade dele é feita aqui na terra, como ela já é feita lá no céu, logo o reino de Deus está dentro de você. É simples de entender? Se eu sou um lugar que Deus governa, logo o reino de Deus está em mim. Deus me governa, o reino de Deus está em mim. Olha que legal. E aí a gente vai resolvendo um monte de problema bíblico, e um daqueles é assim, ó. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Quem já estudou inglesinho aí um pouquinho, é o que a gente aprende na escola pública, a vida inteira, é o verbo to be, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. A palavra bíblica que fala que na casa do meu pai tem muitas moradas, é a mesma palavra que fala que a casa do meu pai são muitas moradas. E hoje essa já é a melhor tradução a respeito disso. Porque a casa do meu pai são muitas moradas. Eu sou uma morada de Deus. Você é uma morada de Deus. Todos em que o Senhor governa é morada de Jesus.
A Bíblia fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu me manifestarei a ele. A Bíblia fala que aquele que me ama guarda as minhas palavras e nós iremos e faremos nele morada. Você passa a ser morada da habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo dentro do seu, ó, em um, os três em um só. Agora esse Espírito Santo começa a te governar. Carlos, mas como é que o Espírito Santo me governa? Se eu nunca vi esse Espírito Santo, se eu nunca recebi um manual, um vademecum do Espírito Santo, me saber o que é certo e o que é errado. Quem sabe o que é vademecum? Vademecum é que é, né, Laís? Vademecum é aquele livrão dos advogados, que tem todas as leis, sabe? Não recebi esse livro de lei. A Bíblia não tem o que é certo e o que é errado. Mas o Espírito Santo está aí no seu coração. E o governo dele é como o maná que cai do céu. Todos os dias há uma porção preparada para você, para te consertar, para te ajudar, para te apoiar a não ser mais uma pessoa que o Senhor não sonhou que você fosse. Todo mundo espera que... acho que foi cultivado isso em nós, né? Foi cultivado. A gente, por exemplo, o batismo. Quem já ouviu falar que eu preciso me preparar para depois batizar? Vocês estão mortos hoje, né? Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Quem já ouviu falar isso? E quem não ouviu? E quem não levantou a mão? Tá vendo? Eu preciso me preparar para poder batizar. Sabe como é que João Batista fazia? Tá, né? Sabe como é que João Batista fazia? Pregava a palavra de Jesus. João Batista foi enviado para pregar a respeito da salvação. E ele pregava, as pessoas reconheciam Jesus, já mergulhava ele no Jordão e batizava na hora. Porque batismo não é atestado de bons hábitos. Batismo é confissão de fé. Você batiza porque creu. Não batiza porque está preparado. Porque você nunca vai estar preparado. Eu batizei com 9 anos de idade. Até hoje eu não estou preparado. Paulo fala assim, eu sou o menor dos apóstolos. Mas pela graça eu sou o que sou. O menor dos apóstolos escreveu a maioria dos livros da Bíblia. As cartas para os gentios, para nós. Todo mundo que chegou aqui, que não é judeu, recebeu através de Paulo. E o menor dos apóstolos. Mas pela graça, ele é o que é. Sabe, batizar não é a sua vontade de ir e fazer. É uma ordenança do Senhor. Porque ele te escolheu por mais que você não mereça. De novo eu vou falar, eu não quero saber o que você pensa a seu respeito. Se você é bom, se você é ruim, se você é legal, se você não é. Eu quero saber o que Jesus falou a seu respeito. Porque se você permitir, é isso que vai se cumprir na sua vida. Seu coração é enganoso, irmão. E seus olhos não conseguem enxergar o que é eterno. Você só consegue enxergar através das circunstâncias. Nós vamos ter uma agenda aqui no dia 18, eu vou falar no final. Eu estava falando isso com a minha irmã, falei, quem sabe? E eu conheci, e essa agenda eu vivi há 30 anos atrás. Eu tinha 4 para 5 anos. Lá na Batista do Tirol, pastor Dalci. E tinha uma duplinha lá incrível. E eu falei com a minha irmã, olha, imagina, quem sabe a gente revive essa dupla 30 anos depois aqui. Ela, não, aí já é demais. Eu falei, que demais? Como assim demais? Sabe, porque a gente está vibrando em outra frequência nisso. Porque nós já estamos experimentando tudo que o Senhor está fazendo e tudo que a gente abre a boca para pensar. Deus está igual ao algoritmo do Instagram. Tudo que eu abro a boca para falar que eu quero, Ele me dá. Eu falo que ele já aparece aqui pronto. Eu falei, gente, que legal. Gente, nós vendemos 200 rifas numa semana. Veio gente lá de São Paulo para comprar, do Maranhão para comprar. Falei ontem, à tarde, no nosso grupo de liderança, falei, gente, vamos tentar vender essa rifa amanhã, até antes do culto. Mandei lá no grupo de liderança à noite, cadê a Adrei? A Babita estava. A Adrei escreveu assim, eita. Falei, vamos vender. Hoje de manhã eu marquei o eita dela e falei assim, vendido. E está assim. O Senhor está realizando o que Ele quer. Porque o que a gente quer, eu acredito, estou crendo nisso, que diz respeito à vontade de Deus. Nós oramos assim para essa agenda misteriosa que eu vou contar hoje, que alguém já sabe. E estava difícil de marcar com esse cara para poder vir aqui. Eu falei, Babito, vamos orar aqui no monte? Vamos orar, sabe por quê? Eu não quero ficar correndo atrás de ninguém. Se for para acontecer, que aconteça. Que Deus providencie, que as coisas aconteçam, que tudo dê certo. Se for da vontade dele, que não for um pedido no nosso coração aqui, uma vaidade no nosso coração, que aconteça assim. Beleza, irmão, ficou para lá, esse treco.
Passa um dia, a mulher me liga no telefone, fala, tá, eu tentei falar com você 4 vezes, não consegui. Vamos marcar aquela data. Eu falei, vamos. Deus trouxe até nós. E aí, o que eu falo? O que eu estou querendo dizer, gente? Que às vezes você não está entendendo o meu recado, mas eu vou te contextualizar. E quando o nosso coração está, quando as nossas intenções estão no centro da vontade de Deus, não tem esforço que nos faça chegar lá. Porque você não precisa de esforço para cumprir aquilo que Deus estabeleceu para você. Você é uma ferramenta e Deus te conduz, irmão. Quando você se curva à vontade do Espírito, Deus te conduz até lá. É isso que fala em João 3:8. O vento sopra onde quer. Você ouve o som, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é com os que são nascidos do Espírito. Aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus são como o vento. A gente só escuta, ó, tá vindo. Me levou para lá. Aí estou aqui. E se eu tenho tanto testemunho para te contar, eu tenho certeza que vocês têm um monte de testemunho para te contar. Uma coisa que você achou que não tinha nada a ver, do nada, Jesus usa você para impactar a vida de alguém. Tem ou não tem? É assim que nós somos, vento do Espírito. Soprado para lá e para cá, pela vontade do Senhor. O nosso problema é quando a gente quer soprar de acordo com a nossa vontade. Eu expliquei aqui, as 2 semanas, que nós só aprendemos a ser governados pela nossa própria vontade. Com a morte do nosso espírito lá no Éden, nós somos governados pela nossa alma. E a nossa alma representa emoções, desejos, sentimentos e vontades. E aí a gente se curva sempre diante das nossas vontades. E aí Deus te chama para um reino, para o reino de Deus. Sabe o que ele está falando? Agora eu quero que a minha vontade se cumpra no lugar da sua. Aí eu quero ver, filho. Aí a conversa engrossou. Eu quero que a minha vontade se cumpra no lugar da sua. Quem está disposto? Tá vendo? Lá. Hoje estamos juntos, viu lá? A única que levantou a mão, é. Quem vai ao reino de Deus? Aquele que se permite que a vontade do Senhor se cumpra na vida dele. É simples. Sabe, Davi um dia estava lá pastoreando ovelha. E um dia Samuel chama ele lá, vem cá que eu vou te ungir que você vai ser rei de Israel. Um moleque, pastor de ovelhas, se torna rei de Israel. Davi não se preparou para isso. Não tem isso, não tinha escola de político. Davi simplesmente aceitou a vontade de Deus e permitiu que essa vontade se cumprisse na vida dele. E não foi fácil. Saul tentou matar Davi de tudo quanto é jeito. O bicho pegou pro lado dele, ele teve que matar Golias. Mas estava preparado, irmão. Estava tudo escrito em prol de Davi. Todas as coisas cooperavam para o bem de Davi. Eu podia falar de tantas pessoas. Jesus, hein? Todas as coisas cooperando para o bem dele, ele ainda foi crucificado, irmão. E a gente acha que o nosso caminho em Jesus é só a praia. Mas o nosso caminho em Jesus é a cruz. É a morte das nossas vontades. E quando a nossa vontade morre, a vontade de Jesus prevalece sobre a nossa. Qual que é a vontade? Qual que é a vantagem da vontade de Jesus prevalecer sobre a nossa? É que você não sabe o que vai acontecer com você daqui 5 minutos. Você não sabe se o estrogonofe vai sair, se vai queimar, se a luz está funcionando, se vai estragar daqui a pouco, se vai chover, se não vai. Você imagina, mas não sabe. Mas alguém sabe. O Deus onisciente sabe o que vai acontecer. Então, se ele já sabe o que vai acontecer amanhã, não é muito mais fácil eu entregar para ele a minha vontade? Você está igual que povo, gente, que tem o Waze, está com o GPS aberto, o Waze aberto, marcando a rota, marcando o tempo, e você insiste em ir pelo seu caminho, que é mais rápido. Aí chega lá, toma no engravamento, fala, olha, tá agarrado aqui hoje. Lógico que tá, o Waze já tinha falado com você. Eu fico brincando, eu fico ensinando a respeito do Waze para Bruno, o Waze é igual Jesus. Ele está em todo lugar. Todos esses carros estão carregando o Waze. Em todos os caminhos ele está. Então, se tem alguém que sabe a melhor rota para passar, é o Waze. E você ainda vai desobedecer o Waze. E aí eu sigo, fiel do Waze. Vou abrir uma religião, testemunhas do Waze. Meu Deus do céu, mentira, tô brincando. Perdão, Jesus. Eu quero contar para vocês uma história. Meu Deus, tem que pregar. Tem que acabar com esse trem cedo. Contar para vocês uma história de um cara que chama Eliseu. Quem já ouviu falar de Eliseu? O moço de Elias.
caminhava juntinho com Elias. Porque Elias era um profeta, gente, assim, danado. Elias fazia cair fogo no céu em cima da cabeça do povo. Se eu soube de Deus, cai fogo no céu aqui e consuma vocês tudo. E o fogo vinha e levava todo mundo embora. Ninguém metia as caras com Elias, tinha medo de pegar fogo, virar churrasco. E aí, sério, o rei Acabe mandava chamar Elias, mandava o soldado lá chamar Elias, ninguém queria ir. Porque ele já tinha pegado fogo um tanto. Aí o povo chegava e falava assim, Elias, pelo amor de Deus, não taca fogo em mim, não. Só dar um recado para você. Eu sou só um menino de recado, você não taca fogo. Gente, é certo, está escrito. E Elias dá uma surtada. Faz umas coisas lá da cabeça dele, mata uns profetas de Baal na paulada, na espada, na verdade, e dá uma surtada. Ele afronta a rainha lá, que era o cão chupando manga, e Deus manda ele fugir. Falou, vai lá pro rio, pra caverna. Presta atenção nisso, vai lá, Elias, pra caverna. Eu já dei ordem aos corvos que te alimentem. Os corvos iam dar comida para Elias. Lá na beirada do rio já tem água e a comida eu providencio. Eu vou mandar o corvo lá. Faz a minha vontade, que a hora que você chegar lá vai ter comida. E se Elias não fosse para onde Deus mandou, ia ter comida? O corvo ia estar lá, não ia? Sim ou não? A Deus mandou eu vim. Quem não veio foi Elias. Agora eu estou com essa comida aqui. Ele não quer. Eu vou comer isso. Vai estragar, né? Eu estou brincando aqui. Às vezes eu falo umas coisas com humor. Eu queria muito que você entendesse isso no seu coração. Deus te deu uma palavra, Deus te deu um destino e Deus já providenciou tudo que você precisa naquele lugar. E a provisão já está lá. O problema é que você não chegou lá. É que você parou no caminho de acordo com a sua vontade. Eu estou com vontade de ficar aqui, eu vou ficar aqui que é mais legal. Mas você tem uma palavra de Deus, vai até lá e você prefere ficar parado no caminho. Ai, mas as coisas não acontecem, está tudo parado, eu estou triste, meu relacionamento não anda, meus trabalhos não andam, eu arrumo namorado, mas só fico triste, me sinto incompleto, meu Deus, me dá uma depressão. Vou arrumar um terapeuta. E Deus só quer que você chegue no ponto B, filho. Está tudo lá, eu já liberei, está tudo lá, só vai. Deixa a minha vontade prevalecer sobre a sua, deixa o meu reino reinar em você. Ai, se tem alguém que sabe o que é bom para você, é ele, gente. Para mim também, estou falando para você, mas eu estou ouvindo. E aí Elias, nessa surtada, achando que todos os profetas de Israel tinham se corrompido, Deus fala com ele assim, manoteiro, eu separei 7.000 íntegros aqui. E você está achando que você está sozinho. Você está achando que você é a última bolachinha do pacote. Então faz o seguinte, vai para a caverna, vai atrás de Eliseu, chama Eliseu. E Elias vai atrás de Eliseu. Está lá em 1 Reis 19, versículo 20. 19 fala assim, ó. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Sataf, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Capa era um manto. O profeta tinha um manto. Tinha uma túnica. Lembra da túnica de José, que causou ciúme entre os irmãos? A túnica simbolizava ministério, simbolizava respeito. E Elias tinha uma túnica, tinha uma capa. E ele passou do lado de Eliseu, Eliseu já sabia de quem se tratava, ele pegou o paninho dele, passou em cima de Eliseu, e Eliseu entendeu o recado. Eliseu fala assim, ó, e o versículo 20 fala assim, ó, então deixou ele os bois e correu após Elias. Ele andou, gente? Estão mal hoje. Ele correu depois de Elias, presta atenção no que eu estou falando. E disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, pois que eu te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de boi. Sabe o que é junta de boi, gente? Esse carro de boi que ele está trabalhando, arando na terra? Tinha 12. Pegou as 12. Tomou as juntas de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo. E comeram, então se levantou e seguiu Elias e o servia. Sabe o que eu estou falando, gente? De um homem, carne e osso, que tinha o poder de Deus em si, que era um homem respeitado de Deus, e que um dia chamou Eliseu para poder seguir um ministério, seguir uma caminhada. E Eliseu entendeu o recado com um simples passar de pano, com um simples sinal. E ele só pediu assim, Elias, deixa eu ir ali, despedir dos meus pais. Elias deixou que ele fosse, sabe o que ele fez? Queimou tudo que ele tinha, as juntas de bois, matou os bois,
fez um churrascão, deu para o povo. Não foi para comemorar não, gente. Sabe por que Eliseu fez um churrasco? Porque ele ia entregar tudo que ele tinha, porque ele sabia que ele não ia voltar. A coragem, a Bíblia não tem gente medíocre. Entenda medíocre, gente média, tá? A Bíblia só conta história de pessoas que são sensacionais. De gente que de fato abriu mão, renunciou às coisas em prol de um chamado. Eliseu não foi diferente, eu acho essa história incrível, porque Eliseu, além de seguir Elias, ele queima tudo que vinculava ele àquela terra. Porque a gente é acostumado a sempre ter um plano B debaixo do braço. E quando a gente não se dedica de fato a um plano A, ele nunca vai dar certo por inteiro. Eu me dedico ao plano A, porém eu tenho um plano B. E esse plano B vai tomar sua energia de modo que você nunca consegue se dedicar ao plano A. É por isso que casamento acaba. Sabe por que casamento acaba? Porque a gente tem a hipótese de separar. Agora, lida com o seu casamento de modo que não exista uma hipótese de separação. Sabe uma mãe que tem um filho preso? Já passou na porta da cadeia, viu? Que tanta senhorinha, que tanta sacola, domingo de manhã na porta da cadeia, para ver um filho preso? Você já viu uma mãe no ônibus, com um filho especial, carregando um filho especial, com um carrinho, um filho especial, levando aquele filho para o médico? Você pensa, gente, que sofrimento. Sabe essas mães que choram porque o filho, tentando internar um filho, porque o filho é viciado em droga? Sabe, porque esse filho nunca vai deixar de ser filho dessa mãe, por isso ela nunca vai abrir mão desse filho. Sabe, ela não tem oportunidade, ela não tem opção de abandonar esse cara, ele é filho dela. E ela sofre com ele. E ela caminha depois dele. E ela ora por ele, e ela tenta recuperar esse cara. E aí a Bíblia fala assim, ó, por mais que uma mãe se esqueça do seu filho que está amamentando, o Senhor jamais se esquece de você. Estamos falando de um amor verdadeiro, genuíno. O plano B sempre atrapalha o plano A. Então, sempre que você for de cabeça em algo, sempre que Deus te entregar alguma coisa que você orou muito pedindo, vai de cabeça de fato e queima tudo que te vincula no passado. Toda a sua oportunidade de voltar, queima. Faz um churrasco para a galera. Me chama. E Eliseu queima toda a oportunidade de passado. Tudo que vinculava ele, que fazia ele voltar, ele jogou para trás. Mateus era um cobrador de impostos. Era um judeu rico, porém malquisto, persona non grata entre os dele, que era um próprio daquele cara do povo que servia àqueles que tiravam dinheiro do povo e faziam o povo passar fome. E um dia Jesus chama esse cara para ele. Me segue, Mateus. Porque Jesus não olhou a vida de Mateus para ver se ele estava tudo bem, se ele estava tudo certo, se ele era fiel a Deus. Não. Jesus chamou Mateus do jeito que ele era. Sabe o que Mateus faz quando ele aceita seguir Jesus? Fecha as portas do passado com os romanos. Que depois que ele foi para Jesus, ninguém mais aceita ele para trás. Pedrão. Cabeça dura, né, Babito? Pedrão. Pescador. Está lá trabalhando. Diz a cultura que Pedro devia uma grana boa para os judeus a respeito de impostos que não eram pagos. Por isso que ele pescava no sábado, aquele dia, que ele não pegou nada, enfim. E aí, Jesus aparece para ele e fala, Pedro, a partir de hoje, vai ser pescador de gente. E Pedro abandona os barcos, abandona tudo que ele tinha e segue Jesus. A Bíblia mostra um monte de gente que abre mão de tudo para seguir Jesus. E você tem a oportunidade, mas tem a coragem de largar tudo? De abrir mão da sua vida para Jesus? De abrir mão dos seus desejos, das suas vontades para Jesus? Talvez você não tenha um espírito tão preparado assim, e precisa de amadurecer um pouquinho mais para essa ideia. Mas, e o pouco? As coisas menores, você já entendeu a oportunidade de abrir mão para Jesus? Por Jesus? Fica dando a impressão que Jesus quer que você mude. Mas Jesus não precisa que você mude para nada. Parece que a gente está entrando numa relação em que Deus quer tirar de nós a nossa alegria, a nossa oportunidade de fazer as coisas, o nosso livre-arbítrio. Ai, mas eu quero fazer isso, mas se eu for crente eu não posso fazer. Meu irmão, você foi tanto tempo governado pela morte, tanto tempo governado pela sua mente, pelas suas próprias vontades, que não sabe de nada, nem do que vai acontecer daqui a um minuto.
Deus não precisa que você mude. Sabe por que Deus quer que você mude? Porque Ele quer te curar, irmão. Te curar desse vazio que você tem aí dentro, que faz e nunca enche. Te curar dessa necessidade que você tem de ficar no celular o dia inteiro, de ficar na televisão o dia inteiro, de preencher o seu tempo com alguma coisa que você acha que vai te divertir, mas que de fato só te mata, acaba com você. Que a hora que você sai do celular, a hora que você sai da televisão, o dia passou, sai do videogame, né? O dia passou. E é menos um dia na sua vida sem você produzir nada. As coisas que estão acontecendo, que estão te distraindo, que estão te fazendo prosperar, que estão te mantendo, que estão te fazendo sobreviver, não preenche o seu coração. A gente acha que Deus quer tirar as coisas da gente. Agora só porque a gente faz parte do clubinho de Deus, a gente precisa largar as coisas da vida. Não, irmão. Deus tem nada a ver com você, não. Tá nem aí para você, deve estar olhando para você pensando assim, burro. E de fato, o que Deus sonhou para nós é muito melhor do que o que nós mesmos sonhamos para nós. Porque nós somos limitados à nossa vista. Deus tem a visão a nosso respeito. E se nós pudéssemos ter a visão de Deus e pudéssemos apalpar aquilo que Ele fala sobre nós, que posso todas as coisas naquele que me fortalece, e se eu acreditasse que eu de fato posso todas as coisas, hein? A minha conhecida que está doente ia ser curada. Conhece alguém que está doente? Com câncer? Bem mal? Ia ser curado, irmão. Sabe essa dificuldade financeira que aquele amigo seu está passando? Ele ia ser sanado, sabe? Porque tem um profeta na Bíblia que fala assim, ó, o que você tem na sua casa? Um pouquinho de azeite. Então faz o seguinte, junta todas as talhas que você conseguir. Já viram aquelas talhas de barro desse tamanho? Junta tudo que você conseguir, pega emprestado e derrama azeite dentro delas. E de um pouquinho de azeite, imagina esse copinho de água, ela foi enchendo talhas e talhas e talhas até acabar as talhas, não o azeite. Gente, o povo andava no deserto e a comida caía do céu. Aí eles reclamavam assim, eu não queria comer carne. Aí vinha codorna. Do nada. Parecia umas codornas, maluca. O povo ficava doido, vou comer as codornas. Meu Deus do céu. O povo chegava no deserto e achava água. Só que a água era amargosa. Aí batia na água, a água ficava boa de novo. Aí chegava e não tinha água, aí tinha uma pedra, e a pedra jorrava água. Irmão, Deus não coloca limite na operação dele. Por que você vai colocar, irmão? Quem tem limite é você, não é ele. Então, qual que é a dificuldade que a gente tem de deixar Deus governar a nossa vida? E eu falo a gente, porque eu estou falando de mim também. Claro. Parece que eu sou o sumo Buda, Power. É a nossa dificuldade de deixar Deus governar a nossa vida. Quem te protege? Quem te guarda? Quem te dá livramento? É Deus. Quem provê a obra das suas mãos? É o Senhor. Quem te dá saúde? Quem te dá vida? E por que você está tentando conquistar tudo com a força do seu braço? É muito mais fácil deixar Deus governar a gente. É ou não é? Deus não quer te transformar, irmão? Bom, Deus quer te transformar. Mas não por livre capricho. Não para que você escolha um lado. Não. Deus quer te transformar porque Ele quer te curar. Das feridas da sua alma. Do governo da sua alma. Ele quer tirar a morte que te governa. E todo mundo sabe que eu estou falando, por quê que eu estou falando que a mente governa com a morte? Vou explicar. Porque se você é corpo, alma e espírito, e a vida vem do espírito, e esse espírito é afastado de você, só resta o corpo e a alma. A sua casca e as suas vontades. E a sua vontade não foi feita para governar. E em Jesus, agora que você reconheceu Jesus, você recebe o Espírito Santo agora dentro de você. Ou seja, a vida de novo dentro de você. De fato, aquilo que foi criado para te governar voltou para dentro de você. E agora a vontade do Espírito precisa permanecer. E o que é a vontade do Espírito? O reino de Deus. O governo de Deus, a vontade de Deus prevalecendo em você. Então, se você não vive de acordo com a vontade de Deus, logo, você não é do reino de Deus. Quem já viu na Bíblia falando que os efeminados, os afeminados, homossexuais não vão para o céu? Gente do céu, pode falar. Quem mais ouviu? Ninguém ouviu? Pelo amor de Deus, velho. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala isso. Sabe o que a Bíblia fala? Que algumas classes de pessoas, inclusive os afeminados, não herdarão o reino de Deus. Claro que não vai herdar o reino de Deus. Porque se essa é uma prática que o Senhor te mandou separar, te mandou guardar, te mandou afastar, largar isso, e você continua com essa prática, logo,
a vontade de Deus não prevalece em você. Não é a vontade de Deus que te governa. E se não é a vontade de Deus que te governa, logo você não é o reino de Deus. Você não herda isso. O céu, irmão, a vida eterna está para todo aquele que crê. Se você é índio, branco, preto, homossexual, sei lá, mais o que, LGBTQI, A mais N, sei lá. Você vai herdar a vida eterna, irmão. O Espírito Santo está dentro de você e ponto final. Nós não queremos entender se a vontade de Deus está dentro de você. Porque entre ser salvo e chegar no céu, tem um período aí, irmão. E eu estou falando a respeito dele. Hoje eu estou falando a respeito do reino de Deus. E eu vou falar a respeito do reino dos céus, que são coisas diferentes. Ok? Há um período de purificação no reino dos céus. Mas vamos falar disso depois. Basta cada dia o seu bal. Nós precisamos permitir que a vontade de Deus governe a nossa vida. Para quê? Para que o nosso melhor aconteça. Para que a gente consiga viver o que é melhor para nós. Existia na Idade Média, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Quando os judeus eram perseguidos na Idade Média, na Espanha, não é nem, amor, é 10:06. Quem foi que está batendo relógio aí? Eu tenho relógio, eu ganhei relógio de dos namorados. Não é mola, não. Tem uma história sobre uma chacina, um holocausto de judeus, na época da Rainha Vitória, lá na Idade Média. E... até perdi o que eu estava falando aí. Eu ia falar? E os judeus, nesse período, eles eram considerados, o povo falava que os judeus tinham pacto com o capeta. Porque no tempo, que era um tempo de muita sujeira, de muita insalubridade, né? Eram os judeus que viviam muito. Quem sabia disso? Já ouviu falar disso? Eram os judeus que viviam muito. E o povo falava, gente, que esse povo só pode ter pacto com o demônio, porque esse povo não morre. Mas os judeus que seguiam as leis de Deus não morriam. Por quê? Não comia carne de porco. Porque lavavam as mãos antes das refeições, antes das orações. Não guardava xixi, né, Bel? Não misturava carne e leite. Tinha uma série de hábitos que eles preservavam segundo a ordem de Deus, que faziam com que eles vivessem mais. E todas as proibições de Deus começaram a fazer sentido. Olha, Deus não manda a gente... Por que o judeu não comia carne de porco? Há quanto tempo atrás que carne de porco passou a ser saudável, gente? Quando eu era criança, comer carne de porco era perigoso. Até hoje tem que a gente precisa falar que carne de porco tem que ser muito bem passada, porque tem muito bicho e tal. Imagina na época, na Idade Média, não tinha nem saneamento básico, o cocô passava na rua. E aí esse povo prosperava, progredia, era longevos, assim, porque tinham o cuidado de Deus e porque seguiam a lei de Deus. Já perceberam isso? A quantidade, como os nãos de Deus te protegem, te blindam das coisas ruins. Sabe por quê? Eu costumo falar que ser livre não é fazer o que quer. Ser livre é ter a capacidade de fazer aquilo que você não quer. Para que seja para o seu bem. Imagina você ou seus filhos sem limite, gente. Imagina os meninos aí que não tem limite, como é que você já fica surtado? E é por isso que Deus coloca limite em você. Pensa nisso. Para te proteger, para te guardar. Mas o reino de Deus é algo que move você. O reino de Deus é algo que te transforma. O governo de Deus em você, então agora vocês vão ler Bíblia entendendo que quando falar reino de Deus, está falando da vontade de Deus. O reino de Deus não vem por manifestação, porque o reino de Deus está dentro de você, desde que você seja o lugar que Deus governa. Amém? Glória. Irmão, existe um ótimo além do bom. Sua vida está boa? Está boa. Imagina, existe um ótimo além disso. Você consegue ir além, você consegue ir mais fundo, Jesus. Agora, se sua vida tá ruim, irmão, quero te contar. Existe um lugar excelente além dessa vida ruim. Existe um lugar excelente além desse lixo que está a sua vida. Gente do céu, tá até difícil pregar hoje, vocês estão tudo morto. Existe um lugar excelente além desse lugar que você está vivendo. Existe um lugar feliz, gente. Feliz porque, Thales, o crente também passa por dificuldade. Claro que passa, irmão, mas eu passo pela prova dando glória a Deus, como diz o irmão Lázaro. Porque eu sei que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Nas coisas boas e também nas coisas ruins. O reino dos céus, o reino de Deus é algo que precisa ser manifesto.
A vontade de Deus é algo que precisa ser manifesto em nós. Para que ela seja feita, manifestada através de nós. Vocês entendem o que eu falo quando em nós e através de nós? Porque quando eu sou alguém que Jesus governa, imagina as pessoas vendo Jesus me governar. O exemplo e a inspiração que você se torna, irmão. E essa é a verdadeira riqueza da vida. Fique de pé. Essa é a verdadeira riqueza da vida. Sabe por quê? Porque os ricos, quando estão doentes, é você que ele vai procurar. Os abastados, quando estão necessitados, é você que ele vai procurar e fala, ora por mim. Estão me entendendo aí? Então, a verdadeira riqueza da vida não fala sobre finanças, irmão. A verdadeira riqueza da vida fala sobre a provisão e a prosperidade de Deus em você. E nós não estamos falando de dinheiro. Feche seus olhos aí. Abrir o nosso coração para que a vontade do Senhor prevaleça em nós. E eu não estou aqui para te convencer de nada, irmão. Olha que legal, que bacana isso. E na verdade, essa não é a minha função. A função de convencer das coisas é do Espírito Santo de Deus. Sabe, um dia Jesus chegou lá em Betânia, na casa de Lázaro, e Marta e Maria eram as mulheres da casa, né? E Marta, ocupada com os afazeres da casa, corria, está tentando fazer tudo. E Maria se sentou aos pés de Jesus. Aí Marta, brava, falou, Jesus, você não está incomodado com essa mulher sentada no seu pé sem fazer nada? E eu aqui trabalhando com uma louca? Manda essa mulher vir cá me ajudar. Jesus fala com ela, Marta, Marta, há poucas coisas que precisam ser feitas. A mais importante é essa aqui. E Maria escolheu a boa parte. Os pés de Jesus é a boa parte. Os pés de Jesus é a melhor escolha. Talvez nós não somos como Eliseu, capazes de abandonar tudo que nós temos em prol de Jesus. Mas eu quero te convidar para um exercício, quero te convidar para um desafio. Abandone as pequenas coisas no decorrer dos dias. Comece largando, abandonando as pequenas coisas. E logo você está transformado a ponto de abandonar grandes coisas. Metanoia significa vem de metamorfose, de transformação. É o processo da borboleta, quando deixa de ser uma lagarta, irmão. Já você está olhando para trás, vendo as coisas que você fazia, e pensando assim, cara, nunca imaginei que eu era essa pessoa. Pessoas vão olhar para você e falar, sério? Nunca imaginei que você fosse assim. E aí você vai entender que você foi transformado por essa vontade. Talvez você não vai queimar tudo e seguir Jesus, mas comece mudando, transformando pequenas coisas no seu dia. Porque a Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Então comece a ser fiel no pouco. Comece esse relacionamento e esse exercício passo a passo. Já você vai estar correndo. Assim como Eliseu correu atrás de Elias, você vai estar correndo atrás de Jesus, amém? Tu és a nossa preciosidade, Jesus. Tu és o bem mais precioso em nós. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero usar a minha boca para manifestar e para profetizar sobre essa casa nessa noite. Quero falar sobre essas vidas nessa noite, quero ministrar, Pai, que a Tua vontade seja feita aqui na terra, do mesmo modo que ela já é feita aí no mais alto de todos os céus. Deus, em nome de Jesus, nos dê entendimento, Pai, nos dê discernimento, para que as pequenas coisas comecem a ser transformadas pelo Teu Espírito, e que voluntariamente nós possamos abrir o nosso coração e as nossas intenções, para que o Senhor possa governar. Paizinho, nós renunciamos tudo, Paizinho, nós renunciamos tudo que entregamos, tudo que permitimos, que outros espíritos, que outros santos, que outras entidades, que toda potestade, que todo principado, que todo governo maligno governasse as nossas vidas. Nós renunciamos, Deus, toda liberdade, toda provisão que nós confiamos a outros espíritos, Pai. Nós tomamos de volta, ó Deus, pelo sangue de Jesus, nós tomamos de volta e entregamos a Ti, Jesus. Em Ti, Senhor, nós confiamos, a Ti nós entregamos as nossas vidas, e os nossos ouvidos e as nossas intenções estão voltadas a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Transforma a nossa vida, ó Deus, transforma a nossa mente, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito em nós fale e brade mais alto, para que nós possamos entender a intenção e a vontade do Seu Espírito.
Que sejamos como vento, Senhor, soprados, Pai, para onde o Senhor desejar, para que a tua vontade prevaleça sobre a nossa, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Valeu! Uou! Turma, rapidão, senta aí que eu vou falar o recado.